Amigos, esse vídeo é para falar sobre esse fone. Talvez você já ouviu falar dele, que é o GK Cuten. Foi lançado pela GK, que era uma submarca da KZ recentemente, e que tem prometido ser um fone muito bom em relação a áudio, né? Principalmente pelo seu preço, mas não só isso, sendo comparado com muitos fones bem mais caros, né? De seus 100, US$ 200. A respeito da minha avaliação, claro que a gente tem que levar em consideração a referência de quem está avaliando, né? As minhas referências, últimas referências, são esses três fones. O DeFi, da KZ, que é um fone barato. A época quando eu comprei ele foi aproximadamente seus 50, R$ 60. O ZVX, que eu comprei na mesma época do DeFi, que custou ali seus R$ 40. E o EDC Pro da KZ também. Então você percebe que a pessoa que está vos falando, né, não costuma gastar muito dinheiro com fone. E talvez você seja essa pessoa, até porque se interessou pelo GK Cuten, que promete ter um som bom por um custo baixo, certo? O GK Cuten eu comprei recentemente, ele está comigo há 3 dias. Eu comprei ele por aproximadamente R$ 60 já com as promoções. Então essas são minhas últimas referências, né? Uma questão de contextualização, a primeira vez que eu usei um fone já entrando no rumo da audiofilia, não é uma audiofilia bem experimentada, como vocês podem ver, é uma audiofilia barata, foi com o KZ ZSN Pro, que eu comprei em 2019. Esse KZ foi a primeira vez que eu escutei alguma coisa diferente daqueles fones que eu, como usuário comum, costumava escutar, que era aquele fone que vinha com o celular. A gente comprava o celular, vinha um fone dentro, e ali a gente podia escutar o que nos era oferecido sem muita cobrança. Quando eu escutei o KZ pela primeira vez, o ZSN Pro, foi como se eu tivesse colocado um óculos, né? Primeira vez que eu escutei era como se meu ouvido tivesse escutado coisas que eu nunca tinha escutado antes nas mesmas músicas. E aí eu pulei do ZSN Pro para esses dois fones, que foi, como eu falei para vocês, o ZVX à direita e o DeFi à esquerda. O ZVX ele tem uma característica sonora bem próximo de um V, né? Algumas coisas do agudo eu consigo escutar nele que eu não consigo escutar no DeFi. E o grave dele parece que é um pouquinho mais preenchido. Porém, eu ainda prefiro levemente a sonoridade do DeFi. Então, desses três fones, o DeFi é um pouco superior ao ZVX e bem parecido em termos de sonoridade com o EDC Pro. Porém, eu ainda acho o DeFi um pouco mais detalhado que o EDC Pro e tem um peso no médio um pouquinho melhor. Então, resumindo, desses fones que eu estou mostrando aqui, minha referência era o DeFi. Como eu disse para vocês, não é uma referência refinada porque eu não costumo gastar muito dinheiro. E aí eu vi as pessoas falando sobre o GK Cuten, né? Como minha referência era o DeFi, eu fiquei curioso para saber se existia alguma coisa assim que meu ouvido pudesse se animar. E realmente o GK Cuten é um fone muito superior ao DeFi. Por mais que, como eu falei para vocês, o preço ali de 20 para R$ 60 não seja muita coisa, em questão de sonoridade é muita coisa diferente. O GK Cuten é muito superior ao DeFi. A questão de definição, de brilho das notas, de espaçamento, onde cada som vai sair no seu ouvido, onde você vai escutar, em questão de espacialidade, a definição de algumas frequências. E o grave, principalmente. Eu achei esse som, por mais que ele seja, assim, em termos de proposta, parecido com o DeFi, eu achei um som muito mais bem definido. O grave, por mais que ele seja algo mais plano, vamos dizer assim, como o DeFi se propõe a ser também, o grave dele parece ser bem mais consolidado, né? Não sei se eu estou utilizando as palavras corretas, mas parece que quando alguém toca o acorde do baixo, tem como você sentir a corda do baixo vibrando. Você que toca, você deve saber mais ou menos do que eu estou falando. Como se você sentisse a corda do baixo vibrando, né? Então, em relação aos médios, principalmente na frequência da voz, fica muito bem definido. Fica muito melhor do que eu tinha experiência no DeFi.
Então, sim, realmente, esse fone é como se pela segunda vez eu estivesse escolhendo um óculos, né? A sensação nova que eu tive é como se aquele óculos da primeira vez, sim, fazendo essa analogia, fosse um óculos que não tivesse com o grau correto, né? E esse aqui finalmente acertei meu grau. Então, a opinião de um leigo na audiofilia é essa. Se você for mais ou menos da mesma categoria que eu, estiver procurando por alguma coisa muito boa, eu realmente recomendo fazer o uso do GK Kuten, certo?